Olá, o governador do Acre, Tião Viana, decretou situação de emergência social no estado. Isso porque está havendo uma entrada de imigrantes ilegais principalmente em dois municípios do estado, Epitaciolândia e Brasileia. A situação é tensa e para conversar sobre o assunto nós vamos falar agora com o senador Jorge Viana, que está acompanhando de perto essa situação, né, senador? Eu estive agora, recentemente, conversando com essas pessoas que eu chamo de refugiados, por mais que não seja o termo clássico do refugiado, como estabelece, mas hoje você tem estabelecida pela ONU o refugiado ambiental, que é aquele que foge dos desastres naturais, que houve no Haiti. No caso do Haiti. Foi um grande terremoto. Mas eu acho que tem um outro tipo de refugiado, que é aquele que foge da miséria, né? Que também é o caso. Está numa situação vulnerável, né, senador? Situação vulnerável. Então, no Acre, a situação é, principalmente em Brasileia, 10% hoje da população de Brasileia é de estrangeiros que não têm documentação. Olha o risco, 10%. Quando eu estive lá agora, tinha 1.300 pessoas, 160 mulheres, mulheres com criança. Tinha gente do Senegal, tinha muita gente do Haiti, a grande maioria do Haiti, da Nigéria, de Bangladesh, da República Dominicana, e o governador, acertadamente, o governador Tião Viana, decretou situação de emergência social para que ele alerte todas as autoridades, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Governo Federal, a ONU, da grave situação que se passa no Acre. Que passe a envolver o governo federal numa situação que extrapola uma questão de governador de estado, né, senador? Sem dúvida. E o senhor, como representante também da bancada aqui, tem trabalhado para mobilizar essas autoridades, né? Essa rota de imigrantes ilegais pelo Acre começou em dezembro de 2010. Nós tivemos esse tema tratado aqui, a presidenta Dilma acertadamente priorizou, foi no Haiti, assinou, entregou um documento que é resultado do CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. O CONARE identificou que não era um caso de refugiado clássico, o que eu acho um equívoco. Aí passou para o Conselho Nacional de Refugiados, que o Brasil tem. O Conselho Nacional propôs que a presidenta fizesse, levando em conta a questão humanitária, abrisse um precedente de acolher 100 haitianos por mês no Brasil, ou seja, 1.200 haitianos por ano. Legalizar. Via a embaixada do Brasil no Haiti, legalizando. Isso amenizou a situação durante um período, o ano passado, mas esse ano a situação é gravíssima, porque nesse período passaram pelo Acre quase 5.000 haitianos, só que agora tem 1.300 e não são só haitianos. Senegaleses, são mais de 50. Isso já é um sinal de que a situação está agravada, né? Não, ela está muito agravada e pior ainda, você tem as informações que eu colhi lá, eu entrei, eu vi, a situação desumana. Situação precária, né? Sabe, às vezes eu fico pensando, será porque são pretos e pobres que não têm a atenção que deveria ter, não recebe a rapidez para solucionar o problema? Porque nós temos que acolher essas pessoas, não tem jeito, pelo lado humanitário, mas frear esse tráfico de pessoas. Porque eu conversava com eles, tem deles que a família juntou $3.000 que eles não tinham, foram explorados no percurso, assaltados, roubados e chegaram com fome. Isso é muito frequente, né, senador? Muito. O governo do estado está dando de comer, um abrigo precário que eu visitei, e essas pessoas têm um sonho de entrar no Brasil e trabalhar. É óbvio que só acolher as pessoas não resolve, você tem que ter uma ação que está longe do poder do governador Tião Viana, que é de conversar com o Equador, com o Panamá, com o Peru, de governo para governo. É uma ação para a ONU tratar, porque são vários países. E eu fico realmente muito preocupado e esperando. Eu conversei com o ministro de Relações Exteriores, que acolheu muito bem as preocupações, o ministro Patriota, com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, mas nós temos que tomar uma atitude. O governo federal tem que estar presente lá, a ONU tem que estar presente, porque é uma situação que o governo não dá conta. É um campo de refugiados hoje, que nós temos no Acre com 1.300 pessoas. Crescente campo, né? Ele não crescente, tá nem estagnado, tem dia que chegam 80. Então, é uma situação que tem... Não, 10% da população de um município em tem situação 10 mil irregular, habitantes, 11 mil habitantes, é muito tem tenso. 1.300 estrangeiros ilegais, e eu pedi também da tribuna, e estou solicitando que a Força Nacional possa estar lá presente, para dar um pouco de tranquilidade. E se aconteceu um incidente entre eles, ou deles com a cidade, com os moradores? São pessoas pacíficas até aqui, pessoas que só querem, eu vi lá a situação,
mulheres grávidas, só querem ter uma melhor sorte na vida. E o Brasil hoje é um porto seguro, é um sonho, é um desejo de muita gente que quer estar aqui no Brasil. Agora, esse sonho virou um gravíssimo problema e de alto risco e que pode ser explosivo. Queira Deus que não aconteça algo mais grave, porque senão vamos ter grandes manchetes depois que algo grave acontecer. Mesmo. Senador, a nossa comissão aqui do Senado Federal de Relações Exteriores também pode participar com o senhor desse pedido de ajuda, dessa tentativa de mobilizar autoridades? Eu, inclusive, quando fiz um pronunciamento aqui, o senador Ricardo Ferraço me aparteou. Nós estamos pautando para a Comissão de Relações Exteriores, que foi onde nós tivemos audiência, que ajudaram na primeira solução, mas agora o mais importante, eu estou esperando um convite do ministro da Justiça, é que a gente possa ter uma solução para a situação posta, mas a gente possa estancar essa entrada ilegal via Acre, que virou uma rota, e antes era só de haitianos. Agora a gente que vem da Europa, sai do Senegal, vai para a Espanha, da Espanha vai para o Panamá, do Panamá para o Equador, do Equador para o Peru, do Peru entra pelo Acre na fronteira com a Bolívia. E aí aumenta o número desse contingente. Todo dia. É muito tempo. Todos os dias. E um grupo tão grande numa situação irregular num país? E o problema é que eles estão acampados, é um grande acampamento, sem as condições mínimas necessárias. É um sacrifício. A situação só não é mais grave por causa da ação do governo do Acre. O secretário Nilson Mourão, dos Direitos Humanos, toda a equipe, o Daniel mesmo que trabalha, o governador Tião Viana tem se empenhado pessoalmente, mas não saiu das possibilidades do governo do Estado. E é fundamental que nesse momento, eu sinceramente acho que era para ter um braço da ONU, da Organização das Nações Unidas lá, e uma presença de funcionários do Itamaraty e do Ministério da Justiça, porque o pleito que nós fizemos é de que acelere o processo de documentação, mas também que encontre uma maneira, num diálogo com os outros países, de estancar essa entrada ilegal. Daí a importância da ONU nesse contexto. E do próprio Itamaraty, de negociar, fazer acordos, porque veja só, eles estão entrando de uma maneira ilegal e sendo explorados. Onde não há política, prevalece com certeza a não política. Fora o que a gente tem um problema sério, o Senado até trata do assunto do tráfico de pessoas, quer dizer, fica tudo favorecido, né? Eu falo sempre, tem aí agora mesmo a novela da Globo, a Glória Pérez, que é acriana, eu falei na tribuna, está fazendo uma matéria sobre problema que ocorreu na Europa, que ocorreu na Turquia, mas está acontecendo agora. Tem pessoas que estão sendo exploradas. Eu conversei com as mulheres há 40 dias num acampamento, no meio de mais de 1.000 homens, e ninguém, sabe, a gente não fazer nada. Mulheres que, as empresas, inclusive, que estavam chamando, porque eles querem essa mão de obra, ficaram muito contentes com os outros que foram. Então, nós queremos que essas pessoas tenham uma melhor sorte, mas nós queremos também que se ponha fim a essa entrada ilegal. Que, se é para acolher contingentes populacionais, né, que estão sofrendo a miséria, vamos fazer, mas pela porta da frente, como convidados do Brasil, e não entrando pela porta dos fundos. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço. A você que nos assiste, obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.